Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 30 de dezembro de 2024, segunda-feira, com muitas informações importantes do lado do Inter. O técnico Roger Machado pediu 7 jogadores que estão subindo para o elenco profissional e tem detalhes importantes sobre cada um deles. A novidade trazida pelo empresário de Bernabéi. O tempo está passando e amanhã é o último dia da preferência do Inter na compra. O Palmeiras está sinalizando com uma oferta milionária pelo Bernabéi. A gente vai falar sobre isso. O Inter fez uma proposta para um atacante do futebol uruguaio e acabou perdendo esse negócio. O Inter tentou atravessar uma negociação e eu também quero contar para vocês sobre isso. E a gente tem muito para falar aqui, a saída do Alário, e eu vou trazer todos os detalhes, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado de tudo por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Gente, vamos lá, tá? Eu quero começar falando sobre essa grande informação, porque hoje o Inter divulgou a lista de relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no início do próximo mês de janeiro, onde a gente sabe que é uma Copa principalmente formadora de atletas, não só por parte do Inter, mas de outros clubes. Então é importante a gente estar de olho não só nos atletas do Inter que vão jogar a Copinha, mas também de outras equipes que podem ser captados aí nesse contexto pelo Internacional. E dentro disso, muitos jogadores que a gente fala costumeiramente, que treinam no CT Parque Gigante, que por vezes integram a delegação, não estão relacionados para a Copa São Paulo porque foi um pedido do técnico Roger Machado para que 7 desses garotos estejam com a equipe que vai se representar no dia 6 de janeiro lá no CT Parque Gigante, tá? E tem alguns jogadores conhecidos, outros que a gente vai conhecer a partir de agora, tá? O Henrique Men, que é o primeiro goleiro de 17 anos, vem se destacando na base, já foi convocado para seleções de base, seleção brasileira de base, para a seleção brasileira sub-20 em 2024, tem 17 anos, então ele é do sub-17, mas já está jogando no Inter no sub-20, é titular do sub-20 do Inter e também já teve convocações para a seleção brasileira da categoria. Ele é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, ele está desde os 9 anos de idade na base do Inter, o goleiro vai estar integrado ao elenco profissional no início do ano. O outro é o Iago Noal, 17 anos, já comentei bastante sobre ele aqui no canal, basicamente era uma dupla ali, Iago Noal e Gabriel Carvalho, que agora está vendido para o futebol saudita. Ele foi relacionado agora em 2024, quando o Pablo Fernandes, que era técnico do Sub-20, subiu para o profissional para ser interino antes da chegada do Roger e depois virou o auxiliar da comissão do Roger Machado. Pablo Fernandes convocou ele para 2 jogos, ele acabou não entrando em campo e foi chamado pelo Roger para o último jogo na derrota de 3-0 para o Fortaleza no Brasileirão. O Iago Noal é a grande expectativa da base do Inter agora, a partir da venda do Gabriel Carvalho. E aí tem outros nomes menos conhecidos, tá? Tem um volante de 18 anos que é o Bernardo Jacob, tá? É um primeiro volante de saída de jogo. Em 2024 foi capitão em muitos jogos do Inter, tá? No celeiro de Ases. E assim como o Henrique Menck e o Iago Noal, ele também está no Inter desde muito tempo. O outro nome é o Gustavo Santos, tá? É um volante de 18 anos, foi contratado em setembro desse ano junto ao Cuiabá para a base do Internacional, e ele, inclusive, pelas informações de bastidores, chamou a atenção do D'Alessandro em alguns treinamentos. Gustavo Santos, volante que chegou esse ano à base do Inter. O outro é o Marlon, ele é conhecido como Marlon ou Marlinho, tá? Ele se destacou no Inter na base esse ano, é um ponta direita, ele chegou nesse ano também mais para o início, antes do Gustavo Santos, que chegou em setembro. Ele veio do Ituano, de São Paulo, foi formado pelo Red Bull Bragantino. O outro é o Pablo, cria da base do Vasco da Gama, vem atuando como lateral esquerdo na base do Internacional, tem 18 anos, é defensor, pode jogar também como zagueiro e jogou na base além do Vasco do Cruzeiro, tá? O outro é o Pedro Cauã, que assim como o Noal e o Henrique Mendes é um destaque na base do Inter, zagueiro com convocação para a seleção brasileira de base do Ramon Menezes, e ele vai se juntar ao Vitão, ao Rogel e ao Cleiton Sampaio no elenco do Inter, que está precisando de zagueiros, está precisando inclusive contratar. É um zagueiro de 18 anos, alto, esguio, magro, mas de imposição física, tá? São os jogadores que foram chamados pelo Roger e vão integrar o elenco profissional do Inter a partir do início da próxima temporada.
Agora eu quero falar aqui de mercado, porque tem uma informação importante. Lucas Alario está mais perto de deixar o Inter. Ele encaminhou a sua ida para o Estudiantes de La Plata da Argentina. O atacante de 32 anos não fica no Inter. Ele tinha um negócio avançado com o Nacional de Montevidéu, porém o Nacional tinha um teto de 500, 600 mil reais, 100 mil dólares na moeda que paga lá o Nacional em dólar. Eles não teriam condições de arcar com os custos do Alario, que recebia cerca de R$1 milhão do Inter aqui em Porto Alegre. Ele vai rescindir com o Inter, tá? Ele tem contrato até dezembro do ano que vem, não vai ser emprestado, não vai ser vendido, o Inter não vai recuperar a grana que pagou nele. 500 mil, né? Era uma venda casada, Borré mais de 6 milhões de euros, e o Alario ficou em 500 mil euros junto à Eintracht Frankfurt da Alemanha. Foram 36 jogos com a camisa do Inter, 15 como titular, 21 saindo do banco, 5 gols, tá? 5 gols com a camisa do Inter, fez gol em Copa do Brasil, Sul-Americana, mas o principal gol foi naquela vitória do Inter por 3-2 no Grenal, no início do ano, no estádio Beira-Rio. O Alario está indo, então, para o Estudiantes de La Plata. Agora eu quero falar aqui sobre uma proposta que o Inter fez para um jogador e que o Inter acabou, eu não sei nem se eu consigo tratar como perdeu, tá? Porque o Inter não estava nesse negócio. O Inter tentou atravessar o negócio pelo Joaquim Lavega, jogador uruguaio de 19 anos, atacante de velocidade, que estava se destacando no River Plate do Uruguai e que ele estava negociando com o Vasco da Gama. Só que ele também estava conversando com o Inter e com o Fluminense. Uma informação do meu parceiro Lucas Colar, um abraço para ele. Estava conversando com algumas pessoas também que me confirmaram alguns detalhes. O Inter fez uma oferta oficial de 1,5 milhão de euros por 60% do passe do Lavega. É um jogador de seleção uruguaia agora, ele estava na seleção de base do Uruguai, foi capitão da seleção sub-20 do Uruguai, jogador do River Plate do Uruguai, e o Marcelo Bielsa chamou ele para a seleção principal. Tá? Então ele já era um jogador de seleção principal, mesmo jovem com 19 anos. O Inter fez essa oferta de 1,5 milhão de euros por 60% do Lavega. Ele negociava com o Vasco, com o Flu, e o Fluminense acabou anunciando ele na tarde deste dia 30, desta segunda-feira, e é um jogador que o Inter acaba não conseguindo fechar. O Inter segue no mercado tentando reforços para a próxima temporada e algumas permanências, como a do Bernabé, tá? Hoje é dia 30 aqui no Brasil, vocês estão vendo esse vídeo aí do dia 30, noite do dia 30, amanhã é dia 31, véspera de Ano Novo, só que já é dia 31 na Escócia. E o André Mazuco está a caminho da Escócia, executivo do Inter, para tentar finalizar a compra do Bernabé em 5 milhões de euros por 5 milhões de euros parcelados por boa parte do passe do Bernabé junto ao Celtic Glasgow da Escócia. Mas o que acontece? A gente sabe que em determinado momento o Celtic tentou fazer um leilão em relação ao Bernabé, sabendo que outros clubes estavam interessados nele, o Palmeiras e o Cruzeiro aqui no Brasil. Afinal, o Bernabé foi o melhor lateral esquerdo do último campeonato brasileiro. O empresário dele, o Juan Cruz Oller, empresário do Bernabé, ele tem dito na imprensa argentina principalmente que a preferência do Inter, de fato eu sei, e eu já trouxe essa informação para vocês, tem tudo acertado entre Inter e Bernabé, enquanto luvas, tempo de contrato, salário, percentuais, toda essa questão está acertada entre Inter, jogador que quer ficar em Porto Alegre, e o seu empresário, mas eles sabem que o Palmeiras está interessado, e o empresário, inclusive, tem vazado na imprensa que o Palmeiras sinalizou uma oferta de 7 milhões de euros, 2 milhões a mais do que o Inter, e a gente sabe que em condições de parcelamento o Inter precisaria muito mais do que o Palmeiras, que é um clube rico, é um clube que tem muito mais condições financeiras do que o Internacional. Só que vale lembrar, a preferência do Inter é até o dia 1º, até o dia 31 no caso. A partir do dia 1º a preferência não é mais do Inter. Quem quiser ir lá negociar com o Celtic pode negociar e o Inter não vai ter preferência nesse negócio. Então o Inter tem que ficar atento, o André Mazuco está indo para a Escócia pela informação que a gente tem, para finalizar a contratação antes da virada do ano. Essa é a grande missão do Inter, finalizar a compra do Bernabé antes da virada do ano, porque o Palmeiras está de olho e está querendo atravessar essa negociação, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.